Olá para você que acompanha o Esquema de Jogo. Hoje é 30 de junho de 2023. Temos um convidado especial aqui diretamente da cidade de Itajubá, se eu não errei. Eduardo Sato. Boa noite, Eduardo. Obrigado por ter aceito o convite. Tem um Boa grande noite, jogo Edu. amanhã, né? Na cidade de Pouso Alegre, a grande Pouso Alegre. Tudo bom? É isso aí. Boa noite, Edu. Boa noite, André. Boa noite a todos aí do esquema de jogo. Realmente, cara, amanhã a gente vai ter aí um grande amistoso, né? O Futsaldal aqui do sul de Minas. E é uma rivalidade, viu, André? Itajubá contra Pouso Alegre, viu, Edu? Tá certo. Só para passar a informação, então, Eduardo Sato, ele é idealizador e coordenador do T21 Arena Parque Futsal Dal Itajubá. É o Isso convidado aí. de hoje. André, boa noite. Eu deixei você um pouquinho. Não sei se eu posso fazer uma brincadeira. O André está um pouquinho assim gripado. Não sei se ele está pulando muita festa junina aí no Brasil. É isso, André? Que você está meio gripado? Tudo bom? Boa noite. Fala, Edu, tudo bem? Boa noite, boa noite, Edu, boa noite ao Eduardo Sato também, dois Eduardo hoje aqui no programa, seja bem-vindo, legal a gente trazer essa pauta aí pro programa, não é problema de festa junina, é esse tempo maluco mesmo, que tá nesse mês de junho aqui no estado de São Paulo, que deixou a gente bem quebrado, mas vamos que vamos, hoje o programa é prioridade. Tá certo. Se vocês quiserem trocar, aqui essa semana bateu 45. A gente pode trocar, não tem nenhum problema, não. Mas vamos lá, ô André, pode fazer a primeira pergunta aí pro nosso convidado, Eduardo. Eduardo, você já mencionou um pouco do jogo, né, que vocês vão ter, esse amistoso, né, com a turma do futsal Down, eu queria que você falasse um pouco como surgiu essa sua ideia, essa sua paixão aí pelo investimento no futebol, né, no esporte para crianças com a síndrome de Down. Eu queria que você falasse um pouco desse seu projeto. Legal, André. Bom, primeiro quero agradecer vocês, né, pela oportunidade aí e o espaço que vocês estão abrindo para a gente estar falando um pouco dessa modalidade que vem crescendo muito no Brasil, né? Na verdade, o futsal ele já existe no Brasil desde 2003, né? E a seleção brasileira, né? A gente tem uma seleção brasileira de futsal bicampeã mundial, né? Comandada pelo Cleiton Monteiro, né? Que é o grande idealizador dessa modalidade no Brasil. E foi graças a ele que a gente começou aí a se inspirar um pouco, né? Porque eu tenho um filho com síndrome de Down, o Rafael, ele tem 11 anos, e ele sempre gostou muito de futebol, né? E a gente sabe, né, que infelizmente as pessoas com algum tipo de deficiência, né, elas sempre são olhadas, né, de outra forma, né, como pessoas que não têm condições de fazer uma atividade física, né, pessoas que não são capacitadas, né. Então, a gente com essa modalidade, a gente está dando oportunidade, né, não só para crianças, mas jovens e adultos com a síndrome de Down, né. E por que que a gente trouxe essa ideia para Itajubá? Como eu falei, né, o meu filho realmente foi a inspiração desse projeto, dessa equipe, e desde os 9 anos ele joga com crianças típicas, né? Inclusive, o nome do nosso time, né, T21 Arena Park, é graças à parceria que eu tenho com o Ferdinando, né, que ele é o proprietário de uma escola de futebol que chama Arena Park. E meu filho jogava com ele, né? E aí surgiu essa ideia, e também muito inspirado no projeto de Campinas, que é a Ponte Preta S21, do meu amigo Maurício Carvalho, né? E que foi a primeira equipe no Brasil a partir dos 4 anos de idade. Porque até então, até 2019, a modalidade ela estava dando espaço mais para as pessoas, para os adolescentes acima de 15 anos, né, jovens e adultos. Porque os campeonatos que existem, eles são permitidos para essa faixa etária, né, acima dos 15 anos. E aí, pô, vendo o gosto do meu filho, né, de jogar bola e sabendo da limitação, né, porque o sonho dele é jogar futebol, né, e eu falei, puxa vida, né, como é que ele vai ser um jogador de futebol e eu conhecendo as limitações dele, né, até porque a gente vai chegar a uma certa idade que os adolescentes não vão nem colocar ele para jogar, né, e aí, com a modalidade futsal abriu essa oportunidade, né? Então eu fiz essa proposta para o Ferdinando, ele topou, né? Hoje a gente começou com 4 é, atletas, né? Vamos falar assim, eram crianças, né?
e hoje a gente já está com 20, né? E é uma equipe que conta com voluntários, né? O Ferdinando tem um outro educador físico, o Thiago, que é o nosso treinador, e a gente tem 11 voluntários nesse projeto, né, ajudando e realmente abrindo espaço para esses jovens, né, que muitos deles sempre gostaram de jogar futebol, mas nunca tiveram espaço e tiveram oportunidade, né? E o Futsal Down tá oportunizando isso para eles, né? Ô, Eduardo, como é que você vê essa questão da inclusão? Você como pai, mas também idealizador, né? Você se torna um dos responsáveis com a ideia de trazer essa inclusão no esporte. A gente sabe que o esporte é para incluir as pessoas, mas muitas vezes não consegue. O que que você viu de, assim, que você conseguiu de facilidade e também de dificuldade para implantar esse projeto? Então, Edu, assim, aqui, graças a Deus, né, e até mesmo eu acredito que é por conta da visibilidade que a modalidade tá tendo no Brasil, né, e no mundo, né, para ser bem sincero, nós não tivemos dificuldade. Até porque eu acho que para dar uma aula de futsal, né, independente se é uma pessoa com síndrome de Down ou não, é, você precisa de uma quadra, de um educador físico, de um treinador, de uma bola, e isso a gente conseguiu, né? Porque, inclusive, a gente tem aí uma parceria com a prefeitura, né? Então, a gente tem as quadras que a gente utiliza para os treinos, né? A gente não tem custo nenhum, porque a prefeitura empresta para a gente. E assim, o que a gente enxerga, né, do futsal down com relação à inclusão? O esporte, ela transforma vidas. A gente sabe, de uma maneira geral, se a pessoa tem ou não uma deficiência. E para as pessoas com síndrome Down, isso está sendo uma transformação assim, muito bacana, né? Porque além da questão física, né, que a gente sabe dos benefícios, né, eles deixam de ser sedentários, né? Eles têm a questão da coordenação motora, que a gente trabalha muito nisso com eles. Tem a questão também do sistema cardiorrespiratório, né? Eles acabam tendo mais condição física, né? Então, todos esses benefícios, né, com relação ao esporte, a gente ainda tem, né, a parte social, né? Por quê? Porque esses jovens, muitos deles, não tinham nem, por não praticar o esporte, por não ter contato com outras pessoas, não tinha essa questão da socialização, da interação, né, e da inclusão. Né? Então, hoje, esses jovens, esses adultos e essas crianças, porque a gente tem crianças a partir dos 4 anos, eles estão tendo essa oportunidade, né, de socializar, de se interagir. A gente fala também muito da questão do pertencimento, né? A gente tem atletas ali hoje que sempre, né, como eu falei, sempre quiseram jogar numa equipe, nunca tiveram oportunidade e hoje estão podendo disputar amistosos, né, como que o que a gente vai estar realizando amanhã, né, em Pouso Alegre, que a gente está dando, né, assim, autonomia para eles, né, porque no vestiário ninguém entra junto com ele para trocar o uniforme, né? E aí eu dou o exemplo do Rafa, né, do meu filho com 11 anos, que o esporte, inclusive, né, de tanto a gente brincar com ele, porque ele fala assim, eu quero jogar na seleção brasileira de futsal down. Falei, beleza, então você tem que aprender a amarrar sua chuteira, né? E hoje ele aprendeu a amarrar a chuteira por conta do futebol, né? Então, é um pouquinho aí do quanto que o futsal down, né, tá trazendo para esses jovens, né? Não só na questão da inclusão, mas na questão da atividade física e também nessa questão de autonomia e independência para eles, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta aí. Sim, vai lá, André. Eduardo, você estava falando dos benefícios, né, que o esporte traz para as crianças com síndrome de Down. Eu queria que você falasse especificamente do seu filho, né, que você acompanha mais de perto, tudo mais. O que que você notou de mudanças para melhor, no caso, né, para ele depois que ele começou a praticar o esporte com mais frequência, Uhum. já unindo com a paixão que ele já tinha pelo futebol. O que que você pode contar para gente nesse sentido? Então, André, o que a gente percebe, né, com o futsal down, principalmente para o Rafa aí, a questão de coordenação motora, né? A gente percebeu assim, uma evolução muito grande, inclusive alguns exercícios que o Thiago faz com ele hoje.
há 2 anos atrás ele não tinha, né, não tinha a facilidade que ele tem hoje, né? Então a coordenação motora ajudou muito. A questão do foco, né? Porque parece que não, mas quando você está dando um treino para ele, né, um exercício de lateralidade, por exemplo, ele tem que se focar no que ele vai fazer, senão ele vai fazer o exercício errado, né? E ali a gente percebeu que ele consegue ter um foco maior, né? Ele consegue prestar mais atenção naquilo que ele está fazendo, né? E isso está ajudando aonde para ele? Na questão da alfabetização, né? Porque você vê que o esporte, né, principalmente para as pessoas com síndrome Down, ela também traz esse benefício, né? Porque o Rafa ele está em fase de alfabetização, né? E a gente percebeu que o esporte trouxe esse foco para ele, sabe? Outra coisa que a gente percebeu, né, no Rafa com relação ao esporte é a própria questão da autonomia, né? Então, o Rafa, o dia que tem treino, ele vai lá, ele pega o uniforme dele, ele pega o meião dele, a chuteira dele, ele faz tudo sozinho, né? E a gente sabe que grande parte das crianças, né, não só com a síndrome de Down, mas qualquer outro tipo de deficiência, tem a questão da superproteção dos pais e acaba que faz tudo para a criança e acaba que ele não tem a independência, né? Então, o futsal está trazendo para ele também essa questão, né, da independência, da autonomia. Como eu falei, ele não sabia amarrar a chuteira dele. Hoje ele amarra a chuteira dele, né? Por quê? De tanto a gente falar, pô, você quer jogar na seleção brasileira? Então você tem que saber amarrar a chuteira, porque senão você vai chegar lá, você vai pedir pro Cleiton amarrar a sua chuteira, não tem condições, né? Então a gente também incentiva, né? A gente motiva ele para outras atividades que estão relacionadas ao futsal, né? Então esses são alguns assim que a gente consegue destacar bem facilmente, né? Ô, Eduardo, uma dúvida que eu tenho: como é que foi a relação do seu filho e das crianças que estão no projeto? Você está falando a respeito da alfabetização. Como é que as escolas vê esse tipo de projeto? Ajudou? Você pode contar algum depoimento, alguma mãe que comentou com você? E, o Edu, então assim, hoje na nossa equipe, a gente tem, além do Rafa, que tem 11 anos, a gente tem mais 3 crianças na faixa etária de 4 a 6 anos, né, que teoricamente aí estão nessa fase de alfabetização. A gente não trabalhou isso diretamente com eles, né, a gente ainda não tem esse trabalho pontual, vamos falar assim, né, fazendo essa relação. O que eu tenho tentado, como exemplo do Rafa, é buscar parcerias para que a gente possa evoluir nesse trabalho, né? Então, recentemente eu tive uma reunião com o pessoal de uma faculdade aqui de Itajubá, onde eu levei a proposta do projeto para que trabalhos mais voltados, né, trabalhos científicos, né, mais voltados na questão da síndrome de Down versus a alfabetização, né, ou versus os benefícios que o esporte pode trazer para as pessoas com a síndrome Down, né, para a gente aprofundar mais nessa questão, né? O que é fato para a gente é que para o Rafael, o futsal está trazendo, né, esses benefícios que eu mencionei anteriormente, né? E a gente quer levar isso para outras crianças e para outros jovens, né? Então, assim, as escolas hoje, né, elas não. Vou dar o exemplo de novo da escola do Rafa, né? Ele tem toda a questão da interação, da socialização, mas não tem nenhum trabalho, né, que a gente possa falar assim, o futsal tá realmente trazendo aí esse acompanhamento dele dentro lá da escola, né? A gente não tem ainda esse link, né? Mas a ideia é que realmente isso, né, com essas parcerias aí com faculdades de pesquisa, né, fundações de pesquisa, a gente consiga fazer, né? E até a gente está tentando seguir o exemplo que já está sendo feito lá em Campinas, entre a Ponte e a Unicamp, né? Porque até então, trabalhos científicos relacionados à síndrome de Down eram voltados às pessoas que eram sedentárias, né? Porque grande parte não faziam atividade física, né? Então a gente quer mudar um pouco esse cenário aí exatamente para mostrar o que eles podem trazer de benefícios, por exemplo, para a alfabetização dessas pessoas, né? Eduardo, pegando carona na última pergunta do Edu e na sua resposta,
E pelo que você contou pra gente, o futsal DAO tem cerca aí de 20 anos de existência aqui no Brasil. Para onde você acha que a modalidade pode crescer mais, se expandir mais? O que que você enxerga, de repente, vai daqui 10, 15 anos? Qual o patamar que você espera que o futsal DAO alcance nesse período? Então, André, boa pergunta. E assim, como eu falei, né, a modalidade realmente ela existe desde 2003 e só a partir de 2019 que começamos, né, a ter uma visibilidade maior por conta do Mundial que o Brasil conquistou, né, que foi aqui no Brasil, né, em 2022, foi no Peru. O que que a gente enxerga hoje da modalidade? Né? Um crescimento, sim, muito grande, novas equipes surgindo, né? Só para vocês terem uma ideia, em Campinas, a gente tem a Ponte Preta, que existe desde 2017, e agora, esse ano, o Guarani também está lançando a equipe deles. Então, vai ser a primeira cidade, né, onde duas grandes equipes, né, no cenário nacional, Guarani e Ponte, lançaram suas equipes de futsal down. E o que a gente busca e o que a gente acredita que vai acontecer aí nos próximos 5, 10 anos é que cada estado, cada equipe tem a sua equipe de futsal down também, né? E a gente comece a ter outros campeonatos mais fortes, né? Porque hoje existe a Copa do Brasil, né? Que inclusive vai acontecer nesse mês de julho, né? Na cidade de Cabreúva. E a gente espera que, pelo menos, a gente tenha uma equipe em cada estado, né? Para a gente realmente ter mais atletas, para que a gente possa dar mais oportunidade para as pessoas com a síndrome de Down, né? E outra coisa muito bacana, né, que a gente também acredita que vai acontecer nos próximos anos, é que a modalidade futsal Down, ela entre na Paralimpíadas, né? Tá tendo um movimento muito grande, né, da CBDI, né, que é a Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Intelectuais, né, juntamente com o Comitê Paralímpico, para que o futsal down ele se torne um esporte paralímpico, né? Então, a gente acredita que muitas coisas boas vão acontecer e muito mais oportunidades vão ser dadas para as pessoas com síndrome Down com a modalidade. Eduardo Sato foi o convidado desta sexta-feira, a última sexta-feira do mês de junho. Eduardo, obrigado. Obrigado, André. Divulga um pouco o jogo de amanhã lá em Pouso Alegre, suas redes sociais. Depois, se você também quiser citar o nome da universidade ou da faculdade de Itajubá, o nome do colégio do seu filho, fica à vontade, aqui o espaço agora é seu. Tá joia, Edu, obrigado aí. Então, o jogo amanhã vai acontecer lá na cidade de Pouso Alegre, né, no Colégio São José, às 10 horas. Fazendo aí um adendo da equipe de Pouso Alegre, né? Itajubá foi a primeira equipe do sul de Minas e Pouso Alegre foi a segunda equipe do sul de Minas, graças à Lúcia. O filho dela treinava aqui com a gente e eu falei para ela, poxa, ô Lúcia, abre uma equipe em Pouso Alegre, né? Porque também é legal a gente ter uma outra equipe aqui no sul de Minas. E ela fez uma parceria com a Secretaria de Esportes da cidade e lançaram aí o projeto de futsal down lá em Pouso Alegre. Então, a partida amanhã vai acontecer às 10 horas no Colégio São José, né? Então, a gente convida a todos aí de Pouso Alegre a estarem participando, né? A gente já fez vai ser a segunda partida que a gente vai estar fazendo com essa equipe de Pouso Alegre, né? A primeira foi aqui em Itajubá. E a gente fica muito feliz, né, em saber que a modalidade está crescendo, né? Só para vocês terem uma ideia, agora em Machado, amanhã também, dia 1º de julho, vai estar lançando a equipe deles. E Machado vai ser a terceira cidade aqui do sul de Minas, né? Com relação à faculdade, né, que a gente está em contato e a gente espera realmente ter uma parceria muito bacana, é a FEP, né? Uma faculdade aqui de Itajubá, né, que eles são muito fortes no trabalho de pesquisas, né? Então eles têm cursos, né, de educação física, fisioterapia. Então a gente está aí estreitando esse contato para que a gente possa fazer bons trabalhos, né, e realmente usar, né, o futsal down como um grande exemplo aí para que é, talvez outros esportes, outras modalidades também surjam para dar oportunidade para eles, né? E o colégio que o Rafa estuda é o Colégio G9, aqui em Itajubá, um colégio que tem nos atendido muito bem. Eles realmente nos ajudam muito, não só na questão
da alfabetização dele, né, da educação dele, mas também a gente teve a oportunidade de fazer várias palestras lá no colégio, né, e realmente levar informação, né, porque hoje a gente entende que o preconceito, né, ele vem muito por falta da informação e do conhecimento, né? Então a gente tenta levar um pouco do que é a síndrome de Down para que as pessoas entendam que eles são capazes, sim, a gente precisa acreditar, a gente precisa dar oportunidade para eles, né, e fazer inclusão de fato, né, porque se fala muito de inclusão, mas a inclusão só no papel não serve, né? Então a gente está querendo e a gente sempre busca exatamente a inclusão de fato, né? Que é através de ações, através de um projeto desse que a gente está divulgando e a gente espera que outras cidades, não só aqui do sul de Minas, mas né, no todo o Brasil, é, abram para dar oportunidade realmente para as pessoas com síndrome de Down. Né? Então, e aí eu já queria também aproveitar, né, a audiência de vocês, né, e essa disponibilidade que vocês nos deram, né, para estar falando um pouco da modalidade, da gente trazer, né, o Maurício Carvalho da Ponte, trazer o Cleiton Monteiro da Seleção Brasileira, que eles têm histórias muito bacanas, né? Eu costumo dizer, nós costumamos dizer que o Cleiton ele asfaltou a nossa o nosso caminho, né? Porque lá em 2003 ele teve muita dificuldade para lançar a modalidade, né? E hoje aí, graças ao trabalho que ele fez, a gente está aí conseguindo dar oportunidade para muito mais crianças, jovens e adultos, né? Então, queria agradecer muito, Edu, André, pela oportunidade, né? E fico muito feliz aí pela divulgação, não só do jogo de amanhã que a gente vai estar fazendo aqui em Pouso Alegre, mas também da modalidade. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Estamos aqui de portas abertas, o convite está estendido. Agradecemos sua participação. Esqueceu de divulgar suas redes sociais aí. Quem quiser te achar, como é que É faz? verdade. Então, hoje a gente está com o Instagram, que é o arroba T21 Arena Park, com K no final. Né? É o nosso Instagram, onde a gente divulga todos os nossos treinos, né? É, eventos que acontecem, não só no nosso projeto, mas como em outras equipes de futsal down, né? E a gente também tem o Instagram, que é o arroba futsaldowbr, arroba futsaldowbr, que é o Instagram onde a gente divulga tudo sobre a modalidade, né? Equipes novas, principalmente notícias sobre a seleção brasileira, né? E aí quem quiser ficar inteirado aí na modalidade, esses dois Instagrams aí, vocês vão conseguir encontrar bastante informação. Obrigado Tá por ter me certo. lembrado. Ah, tá certo. Eu agradeço ao Eduardo Sato pela participação no programa de hoje do Esquema de Jogo. André, boa noite para você. Melhoras aí, viu? Toma aquela. Lá em Minas a gente ia falar, toma aquela pinguinha boa que a voz sua melhora, viu? Ah, vou arriscar. Quase partindo para isso. Mas eu queria Uma só fazer pinguinha com mel, hein? Ah, é, beleza. Ô, Edu, eu queria perguntar pro Eduardo só rapidinho quanto que foi o placar do primeiro jogo de Itajubá versus Pouso Alegre? Que ele falou que agora vai ser o segundo amistoso, né? Quanto foi o primeiro? Então, o André, a partida lá foi 12-3 para Itajubá, né? Mas a gente costuma dizer que o resultado é o que menos importa nesses jogos, né? Que o que é mais bacana realmente é a interação entre eles, né? Assim, o envolvimento que eles têm, a felicidade que eles têm ali de estar vestindo o uniforme, entrando na quadra, a torcida gritando o nome deles, né? Então, mas eles estavam começando também, né? Agora a equipe deles está mais forte, eles estão treinando 2 vezes na semana, a gente só treina uma vez a cada 15 dias. Então vem chumbo Então, eu já grosso falei aí. pro Thiago que a gente tem que colocar barba de molho lá, que amanhã não vai ser fácil, não, viu? Então tá certo. Agradecer ao Eduardo Sato aí pela iniciativa, pelo projeto. Amanhã, 10 horas da manhã, no horário de Brasília, né? Porque agora eu estou no Canadá. Lá no Colégio São José, acompanha esse jogo, Pouso Alegre e Itajubá. André, obrigado aí. Uma boa semana. Sexta-feira tem mais. Valeu.